Seja muito bem-vindo ao meu canal. Como eu comentei no vídeo anterior, eu cortei para não ficar muito longo. Na aula de hoje vou falar sobre a solubilidade e resolver uma questão do Enem. Solubilidade. Para solubilidade, tu tens que lembrar a seguinte frase: semelhante dissolve semelhante. Isso a gente ensina direto. Significa o quê? Que compostos apolares têm tendência em dissolver e interagir melhor com o composto apolar. Já um composto polarizado vai ter tendência em dissolver e interagir melhor com o composto polarizado. Então, o que você tem que analisar é isso. E, obviamente, essa solubilidade sempre tem que se perguntar no quê? Geralmente, nos exemplos, nós ensinamos solubilidade em água, mas poderia ser muito bem uma solubilidade de um composto em hexano, em ciclo hexano, em THF, por exemplo, em acetona, em glicerina, por que não? Tem que analisar o meio em que esse composto está inserido, e você tem que prestar atenção nisso. Agora, basicamente, o que vai acontecer aqui, o que nós temos que analisar é o que? A interação. E isso daqui está ligado fortemente lá no início dos slides do que eu havia falado para você. Lembra? Com as interações moleculares. Então é isso que nós temos que analisar. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Essa série de alcoóis aqui, aonde nós estamos vendo que metanol, etanol e propanol têm uma solubilidade infinita em água. Então, se a solubilidade é em água, nós estamos analisando a solubilidade desses compostos em um solvente polarizado. O que significa isso? Quanto maior o caráter polar destes compostos, maior é a sua solubilidade, que é basicamente semelhante dissolve semelhante. Agora, o que está acontecendo já do butanol para o hexanol? A solubilidade desse composto diminui. Olha lá, nós dissolvemos, ou melhor, somente 0,6 gramas de hexanol é solúvel em 100 gramas de água, enquanto que metanol é infinito. O que está acontecendo aqui? Vamos comparar o metanol e vamos comparar com o hexanol. Então nós temos aqui a estrutura do metanol e do hexanol. Qual é a grande diferença que a gente vê aqui? A cadeia carbônica. O metanol, por exemplo, tem esta região que nós vamos dizer que é a região que tem caráter, vamos fazer da mesma cor, polar, e essa seria a região de caráter polar para o hexanol. Já se tu for analisar a cauda, ou melhor, a cadeia carbônica, nós temos aqui que seria a região apolar e nós temos aqui que esta é a região apolar. Então, se nós compararmos o metanol, estrutura A, e o hexanol, estrutura B, se nós analisarmos os dois, o metanol, sem sombra de dúvida, tem maior caráter polar. Obviamente, ele é mais solúvel em água. Agora, se nós olharmos para o hexanol, ele tem um menor caráter polar. Na realidade, ele tem maior caráter o quê? Apolar. Por conta do quê? Do tamanho desta cadeia carbônica. Então, a solubilidade desse composto vai ser bem inferior ao de cima. E a gente observa isso na tabela. Provavelmente, ou com toda certeza, se nós invertêssemos o solvente, colocássemos um solvente apolar, essa tabela estaria com comportamento contrário. Se nós estivéssemos falando de solubilidade em gasolina, o hexanol é muito mais solúvel. Se fosse, por exemplo, em hexano, o hexanol é muito mais solúvel do que o metanol. Então tu tens que analisar agora o caráter da molécula. Se essa molécula tem caráter mais polarizado ou apolar. Com isso, eu gostaria de te mostrar algo aqui que já caiu nos vestibulares e no Enem, sobre termos substâncias hidrossolúveis e substâncias do tipo lipossolúveis. Hidro, tu tem que lembrar de água. Então, se essa substância é solúvel na água, significa que essa substância é solúvel em um solvente polar. Já se nós formos falar de uma molécula
lipossolúvel, lipo, tu tem que lembrar de gordura. E gordura, ele é uma molécula, gordura tem caráter apolar. Então, o que eu vou esperar de uma substância que seja lipossolúvel? Que essa substância tenha mais caráter apolar. E o que eu vou esperar de uma substância que seja hidrossolúvel? Que ela tenha mais caráter polarizado. E isso se reflete muito nas vitaminas que nós ingerimos. Olha a vitamina C e a vitamina A diferença. Vitamina C, ela é considerada hidrossolúvel. Por quê? Olha só, uma hidroxila, duas hidroxilas, 3 hidroxilas e 4 hidroxilas. Tem 4 sítios polarizados que vão interagir fortemente com a água. E essa interação dissolve esse composto. Já se tu olhar para a vitamina A, olha só a vitamina A, ela tem apenas um sítio, ela tem apenas um pedaço com caráter polarizado. Em comparação com o resto da estrutura toda, que seria esta cadeia, é o caráter apolar. Então, ela tem muito mais caráter apolar, ela é dissolvida em gordura, por exemplo. Entenderam essa diferença? Então é assim que basicamente os compostos eles se comportam, as suas propriedades dos grupos funcionais. Tu tem que analisar a interação molecular existente e a massa. E vamos para a questão do Enem que eu comentei que eu ia resolver. Tá lá, ó, acho que é 2017 essa questão. Eu acho muito interessante essa questão, vamos lá. Cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos compostos de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Tu já deve ter feito essa experiência de pegar aquele papel filtro, pingar as canetinhas com cores diferentes, colocar num copo, subir um álcool e ele arrastar a coloração das canetinhas, dividindo, separando as cores primárias que formam a cor da canetinha. Isso é cromatografia. Mas lá nós temos de papel, que é o mesmo exemplo ali que agora eu percebi. Vamos continuando. Os componentes da amostra são separados entre fase estacionária e fase móvel, em movimento do papel. A fase estacionária consiste de celulose. Se é papel, é celulose. Aí eu já faço uma pergunta aqui, né? Celulose tem basicamente hidroxila. Celulose tem muita hidroxila. Então a celulose tem caráter o quê? Polarizado. Continuamos. Que pode absorver 22% de água. Olha lá, por isso que interage com a água. E a água absorvida que funciona como fase líquida e interage com a fase móvel, também líquida. Os componentes capazes de formar essas interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Uma mistura de hexano com 5% de acetona, então é 95% é hexano. E aí eu pergunto de novo para você, hexano tem que caráter? Apolar. É um hidrocarboneto? Então a gente está analisando ali, fechou. Utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir dos pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Então ele te dá essa série de compostos. E ao final ele pergunta o seguinte: a substância presente na mistura que migra mais lentamente. Então o que ele está querendo? Ele quer destas substâncias aquela que migra mais lentamente. Ou seja, bom. Ou seja, ele quer a substância que vai interagir mais com a fase estacionária, que vai ficar mais presa ao papel. Ou seja, quer a substância de maior caráter polar entre as listadas lá de baixo. Então, o que nós temos que fazer aqui, o nosso trabalho é determinar qual destes compostos aqui abaixo mais interage com a fase fixa, com a fase estacionária, com o papel. Qual deles vai mais interagir com a celulose? Aquele que tiver maior caráter polarizado. Qual destes compostos tem mais caráter polarizado? Nós já podemos destacar ou eliminar estes três. Não tem uma hidroxila nesses compostos. Nós temos então a capsorubina e a alfa-criptoxantina, que apresenta aqui uma hidroxila, e aqui nós temos um composto que apresenta 2 hidroxilas.
Comparando estes dois compostos, qual que tem maior caráter polarizado? A capsorubina. Capsorubina tem maior caráter polarizado, então a capsorubina vai interagir mais com a celulose e vai migrar mais lentamente, vai ficar presa no papel. Então a resposta alternativa letra D. Sacaram? Não é uma questão tão difícil, mas muito interessante. Então eu gostaria de agradecer aí a sua paciência, que eu sei que ficou uma aula um pouco mais longa, mas eu quis explicar da melhor forma possível. Qualquer dúvida, utilize os comentários, manda um e-mail, segue no Instagram e vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Caso você tenha gostado da aula e entendido, curte para que mais gente veja isso e eu me empolgue e faça mais vídeos. Muito obrigado pela sua atenção.